Glória a Deus. Diga assim pro teu irmão, é assim, irmão. Vai começando, daqui a pouco você vai ver, vai estar aqui pregando. Lolo. Deus abençoe, filho. Obrigado. Lolo fez aniversário antes. Já paz do Senhor, irmãos. Quantos são abençoados aí? Dá um sorriso pro teu irmão, né? Para não perder o costume. Diga que bom você estar aqui, irmão. Aleluia. Fala para ele, sentir sua falta, hein? Sexta-feira. Aleluia. Tava comendo pizza, né? Pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Amém? Quantos estão preparados aí? Irmãos, tudo que está escrito na Bíblia tem um significado espiritual. Amém? Então, Paulo vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém? Então, o que nós aprendemos? O que extraímos de cada história bíblica? Se nós lemos a palavra de Deus, o que ela fala para os nossos dias? Quando nós olhamos a história de Adão e Eva, estão aqui comigo não? Nós vamos entender que o pecado entrou por uma negligência. E aí, se eu pregasse sobre Adão e Eva, nós viemos entender que precisamos tomar cuidado. Tudo bem ou não? E hoje eu quero pregar e falar sobre uma história bíblica. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo de número 11. E ela tem tudo a ver com você. Diga para o teu irmão, tem tudo a ver com você, irmão. Você vai ver, aleluia. 1 Samuel 11, versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 11, amém? Diz assim: então subiu Naás, amonita, sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que todos vos arranquem o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? Contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu em grande maneira a sua ira. Então tomou uma junta de bois, cortou em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos filhos de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo que parecer bem aos vossos olhos. Sucedeu que no outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias,
e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram aos amonitas, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram deles 2 juntos. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, nós estamos diante de uma história que aconteceu em Israel, há muitos anos atrás. Mas ela ficou aqui para nós aprendermos algumas coisas com ela. Nós sabemos que depois do período dos juízes, Israel então pediu um rei ao Senhor, como todas as nações tinham rei. E Deus então concedeu a eles um rei, Saul. Ele era um homem de estatura boa, tinha aparência de príncipe, né? Grande, maior entre os seus irmãos. Então ele foi ungido rei. Porém ainda nada tinha acontecido, a vida corria naturalmente. E de repente surgiu a oportunidade. Irmão, eu pego isso como uma oportunidade. O povo já sabia que ele tinha sido se tornado rei. Só que agora ele ainda não tinha reconhecimento. Talvez por conta, não tinha nenhuma batalha ainda. Ele era bonito, foi ungido por Samuel, mas estava tudo normal. De repente, irmãos, Jabes de Gileade, uma cidade israelita, da tribo de Manassés, não era nem da tribo dele, porque Saul era benjamita, e a tribo de Manassés era uma outra tribo, uma outra cidade, um outro lugar, não tinha nada a ver. Mas diz que Naás, que era um dos reis dos amonitas, ameaçou Jabes de Gileade, e disse que aquele povo deveria servi-los. E eles, com medo dos amonitas, falaram para eles: tudo bem, nós te serviremos, não tem problema, né? É assim, não queremos guerra, queremos paz. Só que o rei dos amonitas, que era mau, falou: não, vocês vão servir a gente, mas ainda vão arrancar o olho direito ainda. Então ele falou: dá-nos 7 dias e responderemos o que faremos. Então essa notícia saiu, eles avisaram, mandaram mensageiros, e a notícia caiu aos ouvidos do rei Saul, que, tomando isso, se indignou. Mas a palavra do Senhor diz que ele não só se indignou, diz que o Espírito do Senhor tomou a vida dele. E então ele pegou os bois que tinha ali, repartiu em 12 pedaços, enviou para todas as tribos de Israel, dizendo: se vocês não vierem para a batalha conosco, os seus bois vão acontecer isso, nós vamos despedaçar os bois que vocês têm. Era mais ou menos assim, para desenhar: se vocês não vierem para o culto orar, o chicote vai estar lá nas suas costas, irmão. Era mais ou menos assim, dá para entender não? Fala para o teu irmão: se você não vier orar, já pensou se essa lei pegar, irmão? O pastor vai lá na tua casa tocar a buzina lá de madrugada para você orar. Então o povo tremeu, diz que de Israel juntaram 300 mil homens, de Judá 30 mil, saíram e falaram: não, nós vamos, são nossos irmãos, nós não podemos deixá-los. E então, irmão, eles foram, e antes que o sol se aquecesse, e o engraçado foi que os anciãos de Gileade, de Jabes, mandaram mensagem para os amonitas e disseram assim: ó, amanhã nós encontraremos contigo, e faça o que achar bem aos seus olhos, faça o que vocês quiserem conosco. Mas quando eles foram para a batalha, o povo já tinha se reunido, pegaram os amonitas e despedaçaram a vida deles, que aqueles que sobraram, de 2 em 2 não tinha mais, fugiram cada um para o seu canto, os que sobraram vivos, e grande foi a vitória que Deus estabeleceu. O povo depois ainda falou: vamos matar aqueles que não vieram. Aí Saul falou: não faça isso, porque a vitória veio do Senhor. E aí eu comecei a meditar, e eu falei: meu, que história linda isso. E aí eu falei: Deus, fala comigo. Eu até conversei com a pastora sexta-feira, e eu lembrei daquela história que Davi, quando os homens vêm e roubam suas mulheres e filhos, diz que Davi consulta ao Senhor, vai para a guerra, e então junta os homens, e todos vão à peleja, só que alguns ficaram. Quando eles retornam da batalha, diz que os homens que estavam com Davi falaram: não vamos dividir os despojos, não vamos,
né? Porque eles não foram para a batalha. E Davi falou, não, a vitória veio do Senhor, dividiremos igual para todos. E eu até conversei com a pastora, eu falei, olha, Saul ele ameaça o povo, se vocês não vierem, vou cortar o que vocês têm também. Eu falei, talvez Deus quer me levar por essa direção, mas Deus não quis me levar por essa direção. Quando eu estava orando pela manhã, o Senhor falou, o inimigo está louco para ferir os teus olhos. E aí quando eu fui olhar o significado do nome Naás, que é o nome do rei dos Amonitas, sabe o que significa em hebraico? Serpente. E eu falei, qual era a atitude do rei Naás? Era falar, vocês vão nos servir. Irmãos, o povo de Jabes de Gileade talvez não tinha um líder, porque aqui fala que eram os anciãos, talvez não tinha ninguém ali cheio do Espírito Santo. Então eles falaram, não, tudo bem, a gente serve. Só que o diabo nunca vai querer só que você sirva a ele, vai querer acabar com os teus sonhos, com a tua visão. Deus nunca vai querer uma coisinha só, Ele vai querer arrancar tudo. Eles ainda falaram, faz o que é achar bem aos vossos olhos. Quer dizer, quer arrancar meu olho? Pode arrancar. Só que sabe, irmãos, o que me chama a atenção nessa história é que sempre tem um cheio do Espírito Santo que vai dizer, não. Satanás, você está ameaçando, você quer roubar, você quer ferir, mas não. Deus sempre levanta um para dizer, vamos guerrear, e o Senhor vai nos dar vitória, e não vai ficar ninguém na mão do inimigo. Alguém está comigo? Diga amém se você está aqui comigo mesmo. Olha para o teu irmão, fala com os teus olhos, fala, mesmo que você não queira ser cheio do Espírito Santo, fala assim, mas você vai encontrar alguém que quer, e vai te ajudar. E você não vai ficar cego no meio da batalha. E aí eu fui pesquisar sobre os olhos, irmão. Nós temos um olho melhor que o outro. Já descobriram isso? E aí fui ver também, é claro que eu não sou nenhum médico, não sei nada disso, mas eu vou pesquisar. Então eu vi que geralmente 70%, mais ou menos, das pesquisas que foram feitas, as pessoas têm o melhor olho, é o direito. A esquerda não vale muito a pena, né? Então, aleluia, a direita é bênção, aleluia. Olha para o teu irmão, o olho direito é bênção, irmão. Então o rei Naás, a serpente, falou, vou arrancar o olho direito. Aí eu fiquei pensando, é claro, eu fiquei meditando com o Senhor. Se o olho direito é o melhor, por que ele queria arrancá-lo? A nossa visão, a pastora até falou ontem, o nosso cérebro projeta o nosso olhar. No entanto que nós já acostumamos, o nosso nariz está diante dos nossos olhos, mas a gente não consegue ver. Porque o nosso cérebro já projetou e já focou aquilo que nós precisamos enxergar. Ele ignora o nariz, sim ou não? Olha aí, você nem consegue ver, olha para o teu nariz aí, só para mim beber uma água aí. Aleluia. Vê se você consegue ver o nariz. Se for grande que nem o meu, é capaz de ver, né? Aleluia. Mas aí eu fiquei imaginando, eu falei assim, o que o diabo quer? Está comigo ou não? Falei, o que o diabo quer? Ele quer arrancar nossos olhos espirituais. Ele vai mentir para você, não para você que está aqui, aqueles que não vieram, nem que estão na internet. O presbítero Rafael, aleluia, está doente, coitado, não veio. Mas ele quer arrancar a sua visão espiritual. Ele não quer só que você fique no pecado, Ele quer que você deixe de crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais além do que você pede ou pensa. Quando eu estava meditando, o olho, ele quer arrancar, porque aí eu fiquei imaginando, eu falei, se temos dois olhos, um vai ajudar o outro, né? Se um falhar, o outro ainda resolve alguma coisa, mas se o teu olho espiritual falhar, irmão, acabou você. Se você não tiver visão espiritual, os seus olhos só vão ficar nas coisas da terra. E quando os seus olhos estão nas coisas da terra, tudo para você se torna normal, o pecado se torna normal. Por isso que a ameaça do diabo não é, às vezes alguém vai falar assim, não, tudo bem, eu vou até, não vou forçar muito para não causar problema com o diabo. Tem gente que ainda pensa assim.
Ai, eu vou deixar namorar, senão vai virar gay, vai virar lésbica. O diabo quer fazer o quê com a igreja? Senão arrancar a visão espiritual dela. Fazer com que o povo se acostume com o pecado, para não ter problema. Ai, se eu confrontar o pecado, ai meu Deus, eu vou perder o amigo. É isso que o diabo quer. Ele quer que a igreja sirva a ele, porque Jabes de Gileade fazia parte do povo de Israel, da tribo de Manassés, irmão. O diabo não está preocupado com quem é dele já lá fora, ele está preocupado com quem está no reino de Israel. Mas eu tenho uma boa notícia e vou falar sempre: Deus sempre vai levantar uma pessoa cheia do Espírito Santo para dizer: não vai ferir olhos nenhum aqui. Alguém está comigo? Diga amém. Alguém aplaude ao Senhor e diga amém. Diga para o teu irmão assim, ó, o diabo quer que você se acostume no pecado, irmãozinho. Diga para o teu irmão, fala, o diabo quer que você se acostume no pecado. Que você não diga não. Ai, vai ser meu amigo, mas se eu confrontá-lo, eu vou perder a amizade. Fica andando com ele e cego espiritualmente. O diabo está louco para arrancar, irmão. E outra, se ele arrancar nossos olhos, nós perdemos a direção. Quantos estão comigo? Olha o exemplo de Sansão, que era forte, poderoso, livrava Israel. Perdeu os olhos, teve que ficar numa moinha sendo envergonhado, até que Deus teve misericórdia dele. Todo cristão que perde a visão, ele é envergonhado, irmão. Você pregou o evangelho para alguém, aí de repente a pessoa vê você no pecado, vai falar, oxe, você não era crente? Você não falava que era pecado, agora está aí vivendo no pecado? A serpente, irmão, quer nos enganar, mas ela só ameaça. Uma hora Deus levanta alguém. E eu quero crer que, como foi com Saul aqui, antes do sol aquecer a sua potência maior, Deus vai levantar um povo aqui poderoso, que vai se levantar e vai dizer, não vai ferir, não vai tocar e não vai matar ninguém, porque maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Alguém está comigo? Ou não pode dizer amém aí? E dê um aplauso ao Senhor, um grito de glória a Deus. Diga para o teu irmão assim, não tenta fazer amizade com o diabo, irmão. Não tente, não tem amizade, não tem negociação. Ai, não tem problema, é só meu amiguinho. É só minha amiguinha. Até furar os teus olhos. Até fazer você perder a fé. Cuidado, porque o que você tolera hoje, talvez pode te destruir amanhã. Os anciãos de Jabes de Gileade queriam falar, nós te serviremos, só não nos mate. Eu estou revoltado, irmão, revolta santa. Como é que o povo vai ficar sendo escravizado pelo diabo e falar, não, tá bom, Deus entende nada, irmão. Deus está levantando uma geração que vai, oh meu Deus do céu, alguém está comigo aqui. Eu não sei se é você, irmão, mas eu estou aqui como Saul hoje. Meu Deus, eu estou revoltado, uma revolta santa. Ninguém vai tocar nos nossos jovens, ninguém vai tocar nessas mulheres, ninguém vai tocar nesses homens. Alguém tem mais alguém comigo aqui, irmão? Se levantar 30 aqui, Deus revoluciona essa cidade, e eu creio para a glória do Senhor. Se você crê, recebe e diga amém. Aleluia, aleluia. Diga para o teu irmão, cuidado com o pecado que você tolera, porque ele pode destruir as tuas gerações. O Ló estava com Abraão. Ai, o pastor briga daqui, pastor briga dali. E diz aquela, irmão, mas não vá para Sodoma e Gomorra, porque se você se acostumar a viver onde há o pecado, os teus filhos vão se acostumar com o pecado. Ah, pastor, como assim? Porque Ló, depois que ele sai de Sodoma e Gomorra, qual foram os pensamentos das filhas de Ló? Tem muito jovem aqui, eu não vou falar. Para você que conhece a Bíblia, sabe o que eu estou dizendo. Ela se acostumou em ver aquilo, por isso que ela fez o que fez. Se você tolera o pecado, irmão, aleluia, os teus filhos vão fazer a mesma coisa ou até pior. Ai, não tem problema, coitadinho.
Eu estou revoltado. Eu falei, não vai não, Satanás. Você não vai ferir ninguém não. Não vai arrancar olho de ninguém não. Está ameaçando, mas o Senhor vai levantar um povo forte que vai dizer não. É aqui nessa igreja, não é lá não, é aqui. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Fala assim, o povo revoltado. Uma revolta santa vai nascer no nosso coração. Tem mais alguém comigo aqui ou não? Ai não, coitadinho, deixa o namorado dormir com a namorada, tão bonitinho. Ai, que lindo. Eu vi um amarrado aí. Ah, não tem problema, pastor. É melhor estar aqui do que estar no mundo. Com os dois olhos arrancados. Não, eu quero causar revolta santa hoje aqui. Contou com o teu irmão, fala assim, é com você que ele está falando, viu, irmão? Fala, não é nem indireta, é direta mesmo. É. Ai não, deixa, pastor. Ai, é melhor ele estar viciado do que... Santo. Meu Deus. Calma que ainda não piquei o boi ainda, não mandei não, ainda para vocês ainda. Pensou eu falar assim, ó, se você deixar os seus filhos no pecado, eu vou quebrar vocês. Já pensou, eu vou entrar com o carro lá, vou tacar uma bomba na tua casa? Não, não vou fazer isso, é pecado. Mas diga para o teu irmão assim, tem uma solução, irmão. Talvez não é só a cobrança, talvez é a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo vai entender o que é verdade e vai querer fazer o que é certo. Não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo e continuar sendo as mesmas pessoas. Não tem como a gente falar em mistério e falar fofoca. Não tem como, não tem como. Deixa eu picar todo o boi hoje aqui nessa manhã. Olha para o teu irmão, não tem como. Fala, não tem como você falar tanto e falar mal do teu esposo. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe quando o Espírito de Deus se apodera de alguém, irmãos? Ele muda a vida dessa pessoa. Totalmente. Aí eu olho para Pedro, que cortava a orelha, que fez tudo, mas quando foi cheio do Espírito Santo, na primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Sabe, o Espírito de Deus, quando toma uma pessoa, ela não precisa de ninguém que cobre ela sabe o que tem que fazer. Quando o Espírito Santo toma a vida de uma pessoa, irmão, verdadeiramente, não é saindo colocando versículo bíblico para atacar ninguém na internet, é ela mesma toma uma atitude de mudança de vida e comportamento. Não aceita mais a opressão do diabo. Não é possível. Esse dia eu estou até colocando uns negócios na rede social. Ai, o diabo, isso. Irmão, larga a mão de ser medroso. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você é maioria. Chega na tua casa e fala, Satanás, acabou o teu reinado aqui, vai saindo daqui, eu não quero nem saber, aqui quem reina é o Senhor. Alguém está comigo aqui ou não? O diabo não vai fechar os teus olhos e não vai arrancar a tua visão. Diga amém aí, por favor, abre pelo menos a boca e dá glória a Deus hoje. Fala para o teu irmão, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo e não aceita viver derrotado, irmão. Não, diga para o teu irmão, não aceite não. O diabo está dizendo, vai viver essa vidinha, e você está aí, não, eu vivo, tudo bem, mas não mexe comigo. Ai, tem gente que deve estar até falando, Senhor Satanás, não mexe comigo. O cão, vai para lá, Satanás. Alguém está comigo aqui ou não? Não, tem hora que a gente está com... Tem gente que está tanto com medo dele, está até se benzendo. Ai, Jesus. Nós não temos nada com ele, não queremos nada com ele, nem falar do nome dele. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma reação santa. Alguém está comigo aqui ou não?
Ela chega na tua casa e ela fala: eu estou sentindo que o negócio não está muito bom, mas vai sair. Satanás, você veio por um caminho, por 7, você vai encontrar uma rota de fuga agora, eu não sei, é pela janela, pelo ralo, pelo esgoto, mas daqui não vai ficar. Alguém está comigo? Alguém pode dizer amém por isso? Alguém pode aplaudir ao Senhor por isso aí ou não? Olha para o teu irmão e diga assim para ele: seja cheio do Espírito Santo hoje, irmão. Para de entregar a tua vida, a tua família. Ai não, tá bom, é melhor não mexer, coitado. Se eu mexer com meu filho, ele vai ficar revoltadinho. Revoltadinho? Aleluia. Santo, hoje é domingo, vai pro teu irmão, é domingo hoje. Revoltadinho é amanhã, nós ficarmos chorando anos. Pro revoltadinho voltar. E o Naás dominando a vida dele, a serpente. Mas vai voltar, irmão. Vai, porque nós vamos atrás. Alguém está comigo aqui ou não? Nós vamos atrás. Nós estamos atrás, é ou não é? Nós estamos atrás e nós vamos ver o que Deus vai fazer. Fala para o teu irmão assim: o Espírito Santo vai gerar no teu coração coragem, irmão. Coragem. Para levantar outros, para fortalecer outros, para trazer direção a outros. Alguém está comigo aqui ou não? O Espírito Santo vai nos levar. Irmãos, eu olho para Davi. Estava todo mundo com medo do gigante. Hã? Não tem nenhum homem aqui para que possa vir contra mim. Golias afrontando Israel 40 dias. Imagina, irmão, os valentes, corajosos, ficaram do tamanho do Alessandro assim, tudo com medo. Aí vem um tampinha, 1,70 m. Fala: o que é esse circunciso filisteu aí? Para se levantar contra o exército do Deus vivo, afrontar o Deus de Israel. Quem é? Sabe, irmão, eu estou crendo que Deus vai levantar nessa igreja, que ninguém dá nada, aparência não dá nada. Talvez um jovem que orou pelo pastor aqui, talvez alguém vai dizer, mas Deus vai tomar ele e vai falar assim: eu não quero nem saber. Deus vai operar um milagre nessa igreja, neste bairro, nessa nação. Alguém está comigo aqui ou não? Fala para o teu irmão: tomara que seja você hoje, irmão. Tomara que seus olhos receba colírio santo hoje e você comece a enxergar o que Deus tem para você. É muito maior do que você imagina. Alguém está comigo? Diga amém se você recebe e dê um aplauso ao Senhor por isso. Diga para o teu irmão assim: fala, uma pessoa cheia do Espírito Santo, fala assim, ela levanta outros. Tem gente que vai contar o problema para um irmão, ele está tão cego já pela serpente, que ele fala assim: não tem jeito mesmo, já era. Irmão, se eu fosse você eu desistia. Está com uma causa na justiça e todo mundo cego está falando: isso aí demora 30 anos. Aí você também fica cego. É verdade. Que nada, demora 30 anos para quem não está enxergando o Deus que nós servimos. Vai passar pela luta, pelo vento. Vou passar, mas eu vou sair dessa aprovado e receber uma coroa de vitória. Olha para o teu irmão e fala: como está a sua visão, irmão? Não, pergunta para o teu irmão, pelo amor de Deus, porque eu acho que eu vou ter que trazer os 2 oculistas santos aqui. Não, já perguntou para o teu irmão? Falei: irmão, como está a sua visão? Fala: não é terrena não, porque terrena você já anda bem, não tropeça, não cai. Mas pergunta para o teu irmão: como está a tua visão espiritual, irmão? Quais são os seus planos, quais são os seus sonhos? O que Deus falou que vai fazer com a tua vida? Aonde você vai chegar? Eu não sei você, mas eu sei que daqui 9 anos tem tanta coisa para acontecer ainda. Alguém está comigo aqui nessa noite, nessa manhã? Diga para o teu irmão: eu não sei você, mas eu acredito que Deus é poderoso para fazer muito mais além. Eu espero estar pregando para um povo que não vai temer a monita nenhum não. E nem o seu rei, que é a serpente. Pergunta para o teu irmão: será que você é aquele que vai enfrentar ou aquele que está pedindo trégua?
Pergunta para o teu irmão aí, por favor, porque você fica olhando para a minha cara assim com os olhos. Quantos estão aqui? Fala assim para o teu irmão, só uma pessoa cheia do Espírito Santo não aceita viver debaixo da opressão. Está levantando o inimigo, vai cair por terra. Ai, a luta está grande, mas vai cair por terra. Alguém está comigo aqui ou não? Ai, mas você não sabe, pastor, como é que é, mas vai cair por terra. Já estou dizendo para você, vai cair por terra. Porque se ele veio por um caminho, por 7, ele vai bater em retirada. Alguém está comigo aqui ou não? Nessa manhã, talvez você não tenha tanta força, mas Deus vai levantar uns 300 aqui nessa manhã, para dizer, o Senhor é contigo, vai nessa tua força. O inimigo pensou que ia te destruir, não vai, porque maior é o que está contigo do que o que está lá no mundo. Se alguém recebe, diga amém, e aplauda ao Senhor se você recebe. Diga para o teu irmão assim, ó, você precisa estar andando com os 2 olhos, enxergando o mundo espiritual. O porquê que as coisas estão acontecendo assim? O que é que está acontecendo? Por quê? Paramos para analisar o que é que está, qual é a atmosfera, o que é que está acontecendo. Quando o diabo cega uma pessoa, ele só mostra aquilo que não tem mais saída e solução. Agora, quando uma pessoa tem os 2 olhos, ela consegue andar no mundo físico e no mundo espiritual, entendendo tudo o que está acontecendo. Cuidado para que as pessoas não te seguem. Cuidado para as pessoas não falar que é normal aquilo que Deus não tolera. Aleluia. São aqueles que ameaçam o povo de Deus. Quantos estão aqui comigo? Mas hoje é dia de divisão aberta. Alguém está comigo aqui ou não? Sabe, quando nós olhamos para esse texto, fico pensando, Jesus, quando ele falou assim, se teu olho te fizer pecar, arranca, o teu olho direito ainda ele fala. Já leram isso? Ele ainda fala o olho direito ainda, porque o olho direito tem muita importância. Mas se ele te fizer pecar, arranca-o. Olha a importância desse olho do direito. Qual que é o direito mesmo? Direito do meu lado, esquerdo do teu, né? Vice-versa. Mas sabe, tem hora que nós estamos sendo enganados pelos nossos olhos. E nós precisamos tomar cuidado. Quem quer nossos olhos? A serpente, o diabo, o enganador. Quando ele mostra para Eva o fruto, o que veio? Os olhos. Olha a importância dos nossos olhos. Se os seus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, aí nós pensamos logo no pecado, né? Se os olhos forem... Mas e se os seus olhos forem bons? Caminhando com o Senhor, você não vai ver dificuldade. Vai ter existir, mas você não vai ver ela. Vai ter luta, pode até existir, mas você não vai sentir ela. Alguém está comigo aqui ou não? Diga para o teu irmão, você não vai andar, você vai voar, irmão. Que nem diz os pregadores pentecostal, nas asas do querubim, aleluia. Alguém está comigo aqui ou não? Aí a pessoa vai dizer, mas como é que pode, tanta luta, tanto problema? É que eu não olho, eu ando só com os olhos físicos, eu ando com o meu olhar espiritual. E sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Alguém recebe essa palavra? Alguém pode aplaudir ao Senhor por isso? Alguém pode dar um grito de glória a Deus aí? Encoraje o teu irmão, fala assim, eu estou cheio do Espírito Santo hoje, irmão. Eu estou acreditando que o diabo não vai ferir os seus olhos. Não vai te enganar no meio do caminho, da trajetória, nada, nem dinheiro, nem nada, nada. Alguém está comigo aqui ou não? Nem uma mulher mais bonita, nem um homem mais bonito. Aleluia. Só um amém aqui, irmão.
Aleluia. Então cuidado com os teus olhos, porque o diabo quer fazê-los ficar cego. E ele ameaça. Mas sabe, eu acredito que aqui não vai ter pessoas como os anciãos de Jabes Gileade. Nós te serviremos. Não, nós não te serviremos. A palavra de Deus diz que nós devemos temer ao Senhor. Não temer nem aquele que mata o nosso corpo. Porque Ele não pode levar nosso corpo, nossa alma, para lugar nenhum, aqueles que matam apenas o nosso corpo. Então por que temer? Se nós colocarmos os nossos olhos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, nós vamos viver, e viver eternamente. Eu quero que você desfrute do céu na terra, irmão. Não seja enganado para as coisas desse mundo. Nós cantamos aquele hino da harpa: passarinhos, belas flores, querem me cantar. Muitas vezes o diabo está falando: olha, eu vou tirar. Você está com medo. Ai, vai mesmo. Vai porcaria nenhuma. Alguém está comigo aqui ou não? Uma revolta santa tem que começar a gerar dentro do teu coração. E falar: não vou aceitar essa opressão, não vou aceitar essa afronta, não vou. Está na hora de Deus levantar pessoas como Davi e dizer: não está afrontando só a mim, não, está afrontando o Deus de Israel, e vai cair por terra. Vem com lança, espada, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Alguém aí diga amém, recebe. Se você pode dizer isso. Diga para o teu irmão assim: o resultado é viver livre e não escravo. Quantos são aqui? Então olha para o teu irmão e fala assim: está livre ou está escravo, irmão? Fala: vamos ser livres hoje. Vamos vencer o medo, vencer a afronta. Sabe, eu olho para os jovens, são os filhos dos profetas. Eu não quero ver esses jovens amanhã. Eu quero ver esses jovens cheios do Espírito Santo, pregando, profetizando. E aí, para terminar, até os velhos. Eu olho para a senhora, mãe. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão. E os velhos terão sonhos. Irmão, você vai perguntar para alguém que já é ancião e fala assim: você sonha com alguma coisa? Ele vai falar: não. A maioria é. Aí você pergunta para o jovem: qual o seu sonho? Ser doutor, ser não sei o quê. Por que Deus falou para os velhos: os velhos sonharão? Porque na velhice ainda darão frutos, serão viçosos. Alguém está comigo? Como o cedro do Líbano. Meu irmão, eu creio e eu quero ouvir os anciãos pregando nessa igreja. Aleluia. Talvez não tenha a força que nós jovens temos, não é? Apesar que eu estou meio ancião também. Mas eu quero ouvi-los, porque já estão aqui há 50 anos servindo ao Senhor com muita alegria. E ainda tem sonho ainda, que Deus ainda vai operar milagres. Deus ainda vai salvar, vai curar, vai libertar. Alguém está comigo aqui ou não? Então diga para o teu irmão: Deus quer tocar os seus olhos hoje e restaurar a tua visão. Alguém recebe? Diga amém se você recebe. E dê um aplauso ao Senhor se você recebe. Fique de pé para pensar que terminou. Vai até o teu irmão assim, ó, encoraja ele, pergunta para ele: e aí, irmão, como está a tua visão? Pergunta para ele: o diabo já arrancou um olho ou não? Não, eu estou falando para uma igreja que interage, amém? E aí, os teus olhos estão bons? Deus quer restaurar a tua visão. Alguém está comigo aqui ou não? Mas eu não consigo, pastor, está muita luta, muita dificuldade. Mas eu quero te dizer: o
diabo não vai segurar a nossa visão. Alguém está comigo? Não. É luta, é dificuldade sim, mas nós temos uma visão. O Senhor colocou em nós uma visão, e nós vamos alcançar essa visão. Alguém está comigo aqui ou não? Nós não negociaremos. Diga para o teu irmão, não negocie com o inimigo. Diga para ele, encoraja ele, não negocie, não. Seja valente. Deus vai levantar socorro da onde você menos espera. A tribo de Manassés, ninguém se levantou para defender Jabes Gileade, mas o rei Saul se levantou. Aí eu vou te dizer, talvez não espere por homens, Deus se levantará ao teu favor, e Ele virá ao teu encontro, e vai te conceder a vitória. Alguém recebe? Diga amém. Aplauda o Senhor se você recebe, e vamos orar, vamos orar, vamos orar. Sai do teu lugar se você puder, encontre alguém e fala assim, eu sou um Saul hoje, irmão. Fala, eu sou um Saul hoje. Diga para o teu irmão, eu sou um Saul hoje. Então vai até o teu irmão, diga para ele. Fala, eu sou um Saul hoje. Isso, fala, o diabo não vai arrancar os teus olhos. Não vai, diga para o teu irmão, não vai fazer você perder a visão. Quantos estão aqui nessa manhã? Ora por ele, fala assim, agora eu estou cheio do Espírito Santo, irmão, vou orar. E Deus vai restaurar os seus sonhos e a sua visão. Recebe a cura hoje aqui nessa manhã. Alguém está comigo nessa manhã? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E ore pelo teu irmão agora. Pai, o Senhor disse que 300 se levantavam, Senhor. 300 mil se levantaram. 30 mil se levantou de outro lugar. E nós estamos aqui, Senhor, porque o diabo tem afrontado, tem colocado medo, e muitas pessoas têm cedido a isso, Senhor. Muitas pessoas têm, pela atmosfera eu consigo entender, que muitas pessoas, Senhor, disseram sim, tudo bem, não tem problema. Mas, Senhor, pelo poder que é na Tua palavra, venha uma unção nessa manhã, neste lugar. E remove agora toda afronta, antes que o sol se aqueça. Antes que seja na sua força máxima, Senhor. Que os inimigos caiam por terra e toda ameaça e afronta caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Tem filhos ameaçando os pais, dizendo que se não fizer o que quer, vão embora de casa. Satanás, você vai sair, é você. Serpente maligna vai cair por terra você, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, aleluia, que o Senhor reina e o teu reino não tem fim. Nós declaramos que haverá cura, haverá libertação, haverá restituição, Senhor. Talvez a tua igreja esteja como aquele cego Bartimeu, no meio do caminho, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez, Senhor, como sacerdote, aleluia, e líder, aleluia, desta igreja, talvez seja esse que está à beira do caminho, sou eu, clamando: Deus, sara a visão da tua igreja, sara a visão da tua igreja. Tenha misericórdia da tua igreja, que tem negociado com o diabo, tem negociado os seus princípios e valores. Derrama colírio santo aqui hoje, nessa manhã, Senhor. Derrama colírio santo. Talvez a multidão tenha tentado impedir, mas não vai impedir e não vai calar, Senhor. Porque eu sei que o Senhor vela por aqueles que clamam a Ti, Senhor. E nós oramos nessa manhã, crendo que o Senhor vai fazer uma grande restauração. Uma grande restauração espiritual. Uma grande restauração espiritual. Saia do teu lugar se você precisa de uma restauração espiritual e venha aqui na frente. Se você perdeu a visão, vem aqui que eu quero orar por você.
Melhor do que ficar com orgulho, irmão, é pedir socorro para aquele que pode. Não sou eu, é o Senhor. Eu te convido, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos orar. Se você pudesse colocar de joelhos, coloque de joelho. Não é na presença do homem, é na presença do Senhor.